após uma cirurgia exige atenção e cuidado. Para garantir uma recuperação tranquila e segura, é importante seguir orientações médicas, mesmo em casa. Hoje vamos conversar com o médico cirurgião e especialista Dr. Rodrigo Santana, que explicará os principais cuidados no pós-operatório em casa. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Madalena. Obrigado a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho da nossa área, que é o mais habitual de todo cirurgião, né? E também gera mais dúvidas da população em questão, que é um pós-operatório. Doutor, quais são os cuidados mais importantes que o paciente precisa ter ao longo do tratamento quando sai do hospital e chega em casa? Olha, os principais cuidados que tem que ter no pós-operatório vai depender muito do tipo da cirurgia que o paciente vai fazer. Vou dar alguns exemplos, né? A cirurgia plástica, a estética, ela requer um cuidado maior, um cuidado especial, com algumas condições específicas. Em condições de uma cirurgia mais habitual, como uma hérnia, como uma vesícula, como uma apendicite, cirurgias mais básicas, né, mais rápidas, elas precisam de um cuidado inicial, mas no contexto da lavagem da ferida. Como que a gente pode fazer essa lavagem? Apenas com água e sabão corrente de uso de utilização de casa mesmo. Rodrigo, eu preciso passar algum tipo de sabão específico, algum tipo de material, lavar com soro fisiológico? Não. Por que não? Porque nós temos a microbiota natural da nossa pele, né, que são os germes que estão ali presentes no dia a dia e que são naturais. Então, quando a gente retira esses germes, coloca uma solução asséptica ou antigermântica, faz uma quebra. Então, acaba tendo uma colonização diferente do habitual. Acaba tendo um maior risco de infecção. Nossa, que interessante. Então, sobre os curativos, os cuidados aí a pessoa deve ter para evitar em casa alguma infecção, é só lavar com água e sabão. Água e sabão, água corrente e sabão mesmo. Em relação ao curativo, Rodrigo, tem que ficar quantos dias com o curativo? Quando é necessário o curativo? Olha, atualmente, se for uma ferida limpa, uma ferida que não foi de um contexto infeccioso, secretivo de pus, a gente sugere apenas que o paciente faça o curativo nos primeiros 2 dias. Posteriormente, ele pode ficar sem o curativo em casa. Se não estiver tendo nenhuma secreção, se a ferida estiver toda sequinha, é importante deixar livre, exatamente por esse contexto da microbiota. A gente abafa demais o local, pode gerar alguma secreção, aumentar o risco de infecção. Então, todo paciente meu, né, ou todo paciente no contexto da cirurgia geral ou da cirurgia gastroenterológica, a gente sugere, olha, não precisa ficar com curativo não. Se a gente só pede para deixar o curativo, quando a blusa está incomodando, pegando no pontinho, a gente fala, então deixa um band-aid, deixa um curativozinho leve. Mas na grande maioria das vezes, quando se chega em casa, você já pode ficar sem o curativo. Ou faça no máximo ali 2 a 3 dias e depois deixe a pele e a ferida respirar, como a gente fala. Sobre o curativo, quais os cuidados para evitar infecção? Olha, é uma pergunta muito simples que às vezes as pessoas confundem muito, até mesmo durante a informação, né, no pós-operatório, quando o paciente vai sair do hospital para casa. O que a gente precisa fazer sobre o curativo é mesmo água e sabão. Não precisa passar nada, deixa o curativo livre em casa, é o melhor a se fazer quando você tem uma ferida limpa, conforme eu falei. Essa ferida limpa, toda sequinha, ela é importante você deixar ali 2 dias e depois a gente fica sem. É até melhor para conforto do paciente. Quando você coloca o curativo, tem esparadrapo, micropore, pode gerar uma dermatite, né, com a inflamação da pele ali, uma irritação, uma coceira, uma ardência. Então, seja livre, né, com o curativo. E o que pode indicar que está infectada ali com infecção? O que se deve prestar atenção numa ferida operatória é mesmo se ela está vermelha, se está com dor ao tocar, se está com alguma secreção. É normal a coceirinha que dá? A coceirinha do pós-operatório é comum e essa coceirinha é bom porque significa cicatrização. Quando há cicatrização, a gente tem liberação de macrófagos. Os macrófagos eles fazem uma reação de coceira, ou seja, quando você tem uma coceirinha
no pós-operatório, fica tranquilo. É comum, a cicatrização está evoluindo bem, está super bem. Qual o papel da família ou da pessoa que está ali ajudando, né, o paciente neste momento, doutor? A família é um suporte quando é uma cirurgia grande, né, que precisa do cuidado da mobilização do paciente. Como a gente pode exemplificar melhor? Quando o paciente for levantar, quando o paciente for sentar, o paciente não fazer esforço, principalmente nas cirurgias intraabdominais, porque se ele faz muito esforço, os pontos que estão ali executados, eles podem romper. Então, tossir não é muito bom, fazer esforço de levantar o tempo inteiro também não é legal, porque tem o risco desses pontos romperem e provocar algumas complicações, como abertura dos pontos, deiscência da sutura, né, que é a quebra do ponto, a evisceração, que é a saída, né, dos órgãos internos, né, como o intestino para fora da cavidade. Então é mais mesmo no contexto de ajudar a levantar, um posicionamento adequado, a pessoa não fazer força intraabdominal, quando for levantar, apoiá-lo. Isso nos primeiros dias, passou os primeiros 10 dias, não há necessidade. Mas o que é importante desse processo também é evitar subir escadas, pegar piso, ficar abaixando, dirigir. Por quê? Mas dirigir eu vou estar sentado. Tá, mas você faz força para levantar, você faz força para passar a marcha, para acelerar, para frear, e também o contexto do risco da própria, do próprio dirigir em si. Tem um risco de você ter um acidente, né, complicar um contexto que você já teria que ter um cuidado maior. E a alimentação, doutor, ela influencia na cicatrização? Não, a alimentação não influencia na cicatrização. Antigamente tinha a condição de, olha, tem que ficar muito tempo, né? Você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Olha, gente, isso não existe mais, né? Toda cirurgia, especificamente, ela tem um cuidado. As cirurgias mais básicas, como eu tinha falado, vesícula, hérnia, apendicectomia, você não tem que ficar sem comer. Essa alimentação ela pode ser habitual, normal, já no primeiro DPO, que a gente fala que é o primeiro dia pós-operatório. Então, não posso comer peixe de couro, não posso comer carne de porco. Não, isso não faz sentido, porque alimentação é nutrição, alimentação é fazer com que seu intestino funcione. A alimentação é extremamente importante hoje no contexto pós-operatório. Há estudos atuais que já estão em vigência em grandes centros de que o paciente já sai da sala pós-cirúrgica mascando chiclete para estimular o trânsito intestinal. Estimulando o trânsito intestinal, estimula os gases, estimula a evacuação. Aí aquele desconforto, aquele empanziramento pós-cirúrgico, ele deixa de existir ou ele ameniza nesse processo. Óbvio que cirurgias grandes, com retirada de grande parte do intestino, uma gastroplastia que é a bariátrica, essas exigem um cuidado pós-cirúrgico alimentar, porque tem um contexto muito maior, de muito mais complicações envolvidas. Então, em cirurgias de média complexidade, essa restrição aí vem Não, essa restrição alimentar vem do passado. Graças a Deus. Lembro que vamos deixar os pacientes comer, gente. Antigamente não podia comer o peixe com couro e nem a carne de porco. Tinha esse hábito, né? Mas tudo é um processo evolutivo, né? Foi se demonstrando no decorrer do tempo que quanto mais rápido a reintrodução alimentar no pós-operatório, maior é a resposta do paciente, a recuperação e também menos tempo de internação hospitalar. É verdade que tomar água ajuda na recuperação? E por quê? Água é vida, né? Sim. Mais de 70% do nosso peso é água. Então, a água ela ajuda em vários contextos. Manter a homeostase corporal, manter também nossa hidratação, função renal adequada, fazer com que o trânsito intestinal funcione, porque a partir do momento que você toma água, estimula o estômago, o intestino a produzir secreções que fazem com que o trânsito acelere, aumenta o peristalse, né, que é o aceleramento desse trânsito intestinal, para que realmente o paciente
tem a flatulação, que é, né, soltar os gases, e as evacuações também. O que o senhor diria para quem acabou de sair do hospital e está em casa já se recuperando? Toda cirurgia ela tem que ser seguida de orientação para alta. Então, toda vez que o médico passa a receita para casa, ele deve informar verbalmente, né, e de preferência também por escrito, o que o paciente deve fazer. Conforme eu havia falado, não pegar peso, não subir escada, não abaixar, não dirigir, não andar de bicicleta, não andar de moto, não andar de cavalo. A gente fala assim porque é habitual, né, na região nossa, ter pessoas que moram em zona rural e tem esse aspecto, né, de andar a cavalo e tudo. Então, tem pessoas também que é mais resistente à dor, acha que com 3, 4, 5 dias não está sentindo nada, que já pode fazer tudo. Não. O tempo de recuperação cirúrgica depende de cada cirurgia, porém essas informações precisas, ela tem que ser passada do médico para o paciente ou para o acompanhante assim que for dar a alta para ele. Doutor, quando o paciente deve procurar ajuda médica durante o pós-operatório? Olha, Madalena, todo paciente precisa fazer a consulta pós-operatório, o retorno cirúrgico. Sim. Isso é fundamental e é necessário. O tratamento dele não termina sem ele fazer o retorno pós-cirúrgico, porque o cirurgião precisa avaliar a ferida operatória, precisa avaliar o contexto cirúrgico, precisa avaliar a funcionalidade orgânica do paciente, se ele está alimentando bem, se ele está deambulando, se ele não está tendo nenhuma dificuldade, se ele não está tendo nenhuma dor. Então, toda cirurgia exige e é obrigatório um pós-operatório, é necessário. E quando é feito isso? Depende do tipo de cirurgia. Tem cirurgias que são mais precoces, com 7, 14, 21 dias, mas tem cirurgias que a gente pode fazer o retorno dela depois de 30 dias, 60 dias, mas é muito importante fazer o pós-operatório. Ele é fundamental para a segurança do paciente e segurança do profissional que executou a cirurgia. Cuidar vai além do hospital.